Estudos para concurso, direito administrativo para o TRE São Paulo, sobre os atos administrativos. Agora um extra que eu vou começar a fazer nos vídeos agora é repetir a frase do desejo, dizendo assim: eu vou passar no concurso. Coloquem, será o nome do concurso aqui. Daí, claro que se você falar sem colocar um nome ou um tempo, você pode ser qualquer, o mundo vai falar. Ah, pode ser qualquer tempo. Mas não, você tem que falar o mais rápido possível. Não, tem que falar o próximo. Eu vou passar no próximo concurso do TRE São Paulo e vou ser nomeado. Ah, tem que ler essas frasezinhas aqui bonitinho. Fala todo dia. Vou passar no concurso do TRE São Paulo e vou ser nomeado. Agora vamos lá para a matéria. Espécies de atos administrativos, segundo Reilly Lopes Meirelles. Atos normativos são aqueles que convêm um comando geral de executivo visando a correta aplicação da lei. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada pela administração e pelos administrados. Exemplos: decretos regulamentares, regimentos, resoluções, deliberações. Decretos regulamentares são os que visam explicar a lei e facilitar a sua execução. Regulamentos são os atos administrativos postos em vigência por decreto para especificar os mandamentos da lei e prover situações não disciplinadas por lei. Regimentos são os atos administrativos normativos de atuação interna, pois se destinam a reger o funcionamento do órgão colegiados e das corporações legislativas dirigindo aos que devem executar o serviço ou realizar a atividade funcional regimentada sem obrigar aos particulares em geral. Resoluções são os atos administrativos normativos expedidos pela autoridade executivo do executivo ou pelos presidentes dos tribunais, órgãos legislativos e colegiados administrativos para disciplinar material de sua competência específica. Sobre as deliberações, são os atos administrativos normativos ou decisórios emanados de órgãos colegiados e devem sempre de obediência ao regulamento e ao regimento que houver com a organização e o funcionamento do colegiado. Sobre os atos ordinários, são os que visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. São os atos que só atuam no âmbito do interno das repartições e só alcançam os servidores subordinados à chefia que se os pediu. Exemplo: instruções circulares, avisos, portarias, serviços e ofícias. Acho interessante você marcar isso aqui com marca-texto. Highlightou, vai lá, highlightou o nome do marca-texto em inglês, sabia? Instruções. Não sei o que é isso. Ah, aqui tem, agora entendi. Agora tem uma explicação, depois dos atos ordinários tem uma explicação de cada carinha. Tem uma explicação do exemplo aqui que tinha instruções circulares, avisos. O que é uma instrução, o que é um circular, o que é uma portaria, o que é um aviso, o que é uma ordem de serviço, o que é um ofício, o que é um despacho. Legal, né? Vamos só marcar as coisas que eu acho importantes, é só os ofícios mesmo. Só vou marcar os ofícios. O resto não importa, não são importantes. Vai. Instruções. O que são as instruções? São ordens escritas gerais a respeito do modo de forma de execução de seu determinado serviço público expedidas pelo superior hierárquico na orientação do desempenho das atribuições dos subordinados. Não podem contrair a lei ou decreto ou regulamento ou regimento ou estatuto ou serviço, pois são atos inferiores a serem internos e não alcançam os particulares. Sobre particulares, suas ordens escritas de caráter uniforme expedidas em determinados agentes incumbidos de determinados serviços ou de desempenho de certas atribuições são atos de menor generalidade que as instruções, embora tenham o mesmo objetivo, que é o ordenamento do serviço. Sobre os avisos, são os atos emanados do Ministério do Estado em relação ao assunto de seus ministérios. Sobre as portarias, são os atos internos pelos quais o superior hierárquico expede determinações gerais ou especiais ao subordinado. Por esses atos também se iniciam sindicâncias e processo administrativo pelo fato dos cidadãos não estarem sujeitos ao poder hierárquico da administração pública. As portarias não atingem nem abrangem aos particulares. Sobre os atos ordens de serviço agora. São determinações especiais dirigidas às responsáveis pela execução de serviço contendo imposição de caráter administrativo. Imposições de caráter administrativo ou especificações técnicas sobre o modo de forma de sua realização. E, o mais importante de todos, o ofício. São comunicações escritas que as autoridades fazem entre si e tanto podem conter matéria administrativa quanto como social. Sobre os despachos, são decisões que as autoridades executivas proferem
de papéis, requerimentos e processos sujeitos à sua apreciação. Sobre os atos negociais agora. Vai ter uma explicação do que é uma admissão, o que é licença, o que é autorização, o que é permissão, o que é visto, o que é aprovação e o que é dispensa. Eu vou marcar essas coisinhas, atos. Atos negociais são os atos que contêm uma declaração de vontade do poder do público coincidente com a pretensão do particular. São admissão, licença, autorização, permissão, visto, aprovação e dispensa. O que é admissão, o que é licença, autorização, o que é permissão, o que é aprovação, o que é dispensa. O que é visto. A admissão é o ato administrativo vinculado pelo qual o poder público reunido na satisfeitas as condições previstas em lei defere as particulares a sua pretensão. A licença é o ato administrativo vinculado e definido pelo qual o poder público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, faculta-lhe o de desempenho de atividades ou a realização de fatos materiais, resulta de um direito subjetivo do interessado, razão pela qual a administração não pode negá-lo quando satisfeitos os requisitos legais. Sua invalidação só pode ocorrer por ilegalidade na expedição de alvará, por descumprimento do titular de execução de atividade ou por interesse público superveniente, caso em que impõe o correspondente indenização. Sobre a autorização, é ato administrativo discricionário e precário pelo qual o poder... Precário? Discricionário precário. Por que precário? Por que precário? Google, mestre Google, o que é precário? Não vou perguntar o que é precário, não mestre Google, não. Por torna possível ao interesse da realização a certa atividade, serviço ou utilização de determinados bens particulares ou públicos, não existindo qualquer direito subjetivo à obtenção ou à descontinuidade da autorização. Por isso, a administração pode negar ou pode cessar a alvará de qualquer momento, sem indenização alguma. Sobre a permissão, é o ato administrativo negocial, discricionário e precário pelo qual o poder público facilita ao particular a execução de serviços de interesse coletivo ou uso especial de bens públicos a título de gratuito ou remunerado nas condições estabelecidas pela administração. O visto é o ato administrativo pelo qual o poder público controla outro ato de própria administração ou do administrado, sendo o ato vinculado a de restringir-se às exigências legais intrínsecas do ato visado. Sobre a aprovação, é o ato administrativo pelo qual o poder público verifica a legalidade e o mérito do outro ato ou de situações e realizações materiais, seus próprios órgãos de outras entidades ou de particulares dependentes, seu controle e consente de sua execução ou manutenção. A dispensa é o ato administrativo que exime o particular de cumprimento de determinada obrigação, até então exigida por lei. Exemplo, prestação de serviços militar que libera o interessado de determinada situação ou da prática de certo ato. E, finalmente, os atos enunciados, que eu não lembro, mas o mais importante é a certidão. O que é certidão? Sabe por que é importante? Porque ele aparece em um monte de canto. Um monte de canto na administração, no direito. Atos enunciativos são aqueles que anunciam, né? Óbvio. O quê? Mas eles anunciam o quê? Uma situação existente sem qualquer manifestação de vontade da administração. Não pode ter vontade. Que se limita a certificar ou atestar um fato e emitir uma opinião sobre determinado assunto sem se vincular ao seu enunciado. Exemplo, uma certidão atestada parecer. Ou apostilas. A certidão é a cópia da fotocópia fiel e autenticidade de atos ou fatos constantes do processo de livro ou documento de que se encontre nas repartições públicas. Nesses atos de poder público, não manifesta sua vontade, limitando-se a trasladar para o documento que consta de seus arquivos. O que é o atestado? São os atos pelos quais a administração comprova um fato de uma situação que tenha conhecimento por seus órgãos competentes. E o que é parecer? São manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos. Interessante essa coisa de órgãos técnicos. Sobre órgãos técnicos, manifestações técnicas. Sobre o que? Assuntos submetidos à sua consideração, ou seja, que eles têm que pensar, e responder e verificar. Com caráter meramente opinativo, isso aqui também é importante. Ou seja, um parecer é um treco que um auditor vai fazer. Não vinculado à administração ou às particulares da sua motivação ou conclusões. Só tem mais um pouquinho. E as apostilas, que é o treco que eu nunca vou falar. Não tenho nem a menor ideia do que é isso aqui. Mas se eu pensar em contextos e outras coisas, eu acho que é tipo um livro de regras que criarem para algum órgão, alguma coisa. Vamos ver. Apostilas são atos enunciativos ou declaratórios de uma situação anterior criada por lei equivalente a uma vibração. Ou seja, eu errei completamente o que é apostilas. Atos punitivos! Atos punitivos é só o treco de a disciplinar, né? Não, também pode ter outras coisas, tipo multas. Vamos ver.
Atos punitivos são os que contêm uma sanção imposta pela administração, visando punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular dos servidores ou dos particulares também, ó. Servidores e particulares, os dois. Exemplos são a multa, a interdição de atividade e a destruição de coisas. A multa é toda imposição pecuniária que sujeita ao administrado a título de compensação de dano presumido da infração. A interdição de atividade é o ato pelo qual a administração veda a alguém a prática de atos sujeitos ao seu controle ou que incidam sobre os seus bens. Funda-se no poder de polícia administrativa e deve ser procedida de processo de regular e do respectivo auto que possibilite a defesa do interessado. A destruição das coisas é o ato sumário da administração, pelo qual se inutilizam alimentos, substâncias e objetos de instrumentos imprestáveis ou nocivos ao consumo ou de uso proibido por lei. Como ato urgente, dispensa processo prévio, mas exige sempre o auto de apreensão e de destruição de forma regular, nos quais se esclarecem os motivos da medida drástica tomada pelo poder público. Legal, né? O próximo conteúdo é sobre a invalidação dos atos administrativos.